Uma vez mais, as nossas saudações a todo o auditório da Gol FM, quer nas ondas hertzianas, quer em termos de redes sociais, através da World Wide Web. Estamos aí também com imagem a juntar-se ao nosso som, e o nosso convidado à conversa para hoje é Vasco Rodrigues, presidente da Federação Portuguesa de Triatlo, da Federação de Triatlo Portugal. Senhor Presidente, antes de mais, seja muito bem-vindo. Vasco, obviamente, une-nos uma grande estima pessoal e um grande contacto daí, também o abraço pessoal para si e para a família, e perguntava-lhe como é que está a viver este período, infelizmente, de confinamento e de paragem, quer em termos pessoais, quer enquanto Presidente da Federação Triatlo de Portugal. Bom, em termos pessoais, começando em termos pessoais, porque é aquilo que tem ocupado a grande maioria do dia. Como sabe, sou pai de 2 miúdos pequenos e estou sozinho a tomar conta deles e, portanto, os dias têm sido basicamente a fazer trabalho de paternidade. Tem sido, obviamente, desafiante, mas ótimo do ponto de vista da proximidade com eles. Deixa-me os finais de dia e as noites para o triatlo. Portanto, eu diria que em termos de densidade de trabalho, acaba por ser, se calhar, mais cansativo do que antes do Covid. Muitas pessoas pensam que, isto de estar em casa e tal, as pessoas não fazem nada, está tudo de férias. Bom, não é bem isso que se passa. Obviamente, temos que contornar as coisas e garantir o melhor dos dois mundos. Vasco Rodrigues, a Federação de Triatlo de Portugal foi das primeiras a suspender a atividade e penso que já na altura dava para prever que não havia outra decisão a tomar. Sim, a questão é, nós neste ponto eu acho que o que é importante é nós confiarmos em quem de direito, ou seja, aquilo que a Federação de Triatlo fez foi confiar nos nossos governantes, confiar na Direção-Geral de Saúde e tentar adaptar a sua realidade àquilo que foram sendo as diretrizes emanadas por quem efetivamente sabe de saúde e por quem efetivamente estava a avaliar a situação. Nós não somos médicos, apesar de termos um departamento médico, mas a Federação em si não é médica, não consegue antever o futuro. Portanto, aquilo que nós fomos fazendo foi estando atento às notícias e àquilo que tem sido a evolução para reagir e tomar as devidas precauções, não só pelos nossos funcionários, mas também pelos nossos atletas e pela própria modalidade. O mundo não para e, felizmente, as notícias dos últimos dias dão conta de que, embora ainda tenhamos um combate prolongado pela frente, Portugal até está-se a sair bem desse combate. Felizmente, os portugueses têm sido de um civismo extraordinário, com raras exceções menos boas a justificarem exatamente este elogio. Mas perguntava-lhe, obviamente, vocês não estão parados e, apesar do vosso confinamento, têm certeza já discutido o que é possível discutir nesta altura em relação ao que é que ainda poderá acontecer em termos de época desportiva. Bom, aquilo que tem sido a nossa preocupação para já é perceber até quando é que nós vamos ter a atividade parada. E ainda hoje, ou mais tardar amanhã, sairá uma nova atualização com a nova realidade, que é a Federação manterá os serviços encerrados até ao final do mês de abril e a sua atividade cancelada até ao final do mês de maio. Sabemos também já, por parte da Federação Europeia e por parte da Federação Mundial, que as provas e a atividade triatlética mundial estará fechada até 30 de junho. Quer dizer que nós, eventualmente, no melhor cenário, poderemos começar a ter alguma atividade esportiva em Portugal em junho. Vamos ver, vamos. Antes disso será impraticável de todo. E depois, voltamos ao melhor cenário, poderemos começar a competir internacionalmente em julho. Portanto, neste momento, a nossa principal preocupação é manter as pessoas o mais informadas, o mais up-to-date possível, porque, principalmente aquilo que é o calendário nacional, nós ainda não conseguimos fazer grandes expectativas. Não vale a pena estar a calendarizar uma época para julho, agosto, setembro, outubro, novembro, quando depois, se calhar, o mês de julho não se vai concretizar, ou quando o mês de junho poderá não se concretizar. Portanto, vale mais manter as pessoas o mais informadas possível e ir fazendo aqui as nossas contas de cabeça, o que é possível organizar se começarmos em junho, o que é possível organizar se começarmos em julho, como é que é a relação com a Federação Europeia e internacional e, portanto, neste momento vive-se mais uma altura de expectativa
do que propriamente já de resolução de problemas. E já temos a questão dos Jogos Olímpicos resolvida, ou pelo menos uma boa parte resolvida, falta agora saber quais é que serão os novos critérios de qualificação, mas pronto, portanto, estamos aqui um bocadinho a aguardar e a tentar antecipar algumas jogadas na medida do possível. Falemos dos Jogos Olímpicos e já voltaremos ao nosso calendário nacional, porque também vamos falar de coisas boas, vamos falar daquilo que tem sido extraordinária evolução em termos quantitativos e qualitativos do triatlo enquanto modalidade e das diferentes frentes que existem no triatlo e no duatlo, dentro de estrada e fora de estrada em termos nacionais, e tem sido visível o trabalho da Federação e também o crescimento desta modalidade. Mas em relação aos Jogos Olímpicos, Vasco Rodrigues concordou com este adiamento? E uma segunda pergunta que incluo nesta questão, se não acha que poderia ter havido aqui alguma flexibilidade no sentido da nova data ir de encontro a alguns pedidos para que os Jogos Olímpicos em Tóquio não fossem feitos em pleno verão, devido às altas temperaturas na capital nipónica e também aos altos índices de poluição? Bom, como é que eu ia dizer? Eu acho que os Jogos Olímpicos são o maior evento do planeta Terra. Acho que não há nada que consiga gerar tanto dinheiro, tanto fluxo monetário num curto espaço de tempo, ou em tão curto espaço de tempo. E, portanto, isto quer dizer o quê? Que quer nós queiramos, quer não, os atletas não são muitas vezes a primeira prioridade, e as audiências e aquilo que está estabelecido com os canais de televisão acabam por ser imperativos. Acho que toda esta questão em volta dos Jogos Olímpicos e a decisão da data teve muitas questões a ser equacionadas que nós não conhecemos, que nós por isso simplesmente não conhecemos, outras que nós imaginamos, mas pronto, efetivamente, aquilo que eu posso dizer é que um ano dá-nos tempo para reagir ao Covid e reformularmos os nossos planos para estarmos novamente nas melhores condições possíveis nos Jogos Olímpicos 2021. Pronto, o que é que poderia ter sido, qual é que seria o ideal e tudo mais, está fora daquilo que nós possamos contribuir, manipular, ou seja o que for. Se calhar manipular não era a palavra certa, mas já entendemos certamente. Mas às tantas tem muito a ver com aquilo que são os jogos de bastidores, porque manifestamente o desporto também é política e obviamente, como disse, os interesses são tantos e nem sempre são só os interesses esportivos dos atletas e dos agentes que pululam à volta deles. Vamos então à qualificação portuguesa. O triatlo tem orgulhado muito Portugal nas últimas edições dos Jogos Olímpicos, sendo das modalidades a apresentar os melhores resultados, obviamente, e não tendo ficado por aquele primeiro grande momento do triatlo português na altura com a Vanessa, já com outros atletas foram feitos excelentes resultados em Jogos Olímpicos e, ao que também sabemos, a qualificação estava a correr de uma forma muito positiva. Sim, ora, eu gosto sempre de ressalvar que nós desde 2004, o primeiro ano que tivemos nos Jogos, e o triatlo está nos Jogos desde 2000, portanto nós só falhámos a primeira edição, e desde 2004 só por um ano não tivemos um diploma olímpico. Foi em Londres, onde o João Silva foi nono. Exceto esse ano tivemos sempre uma classificação, pelo menos uma classificação dentro do top 8. O que para nós eu acho que é muito significativo, principalmente sendo uma modalidade tão jovem. E portanto, em termos daquilo que era a nossa perspectiva dos Jogos Olímpicos, era obviamente ter novamente um atleta dentro do top 8. Sendo que, conhecendo-se a realidade do triatlo, nós sabemos que os primeiros 8 chegam no espaço de 20 segundos numa prova de 2 horas. 20 segundos, 30 segundos, 40 segundos. E, portanto, querer ter um atleta no top 8 ou ter essa ambição é também, ao mesmo tempo, quase ter a ambição de ter uma medalha nos Jogos. E, portanto, numa perspectiva realista, eu acho que nós estaríamos já em condições de ter um atleta dentro do top 8 e, portanto, e também ter 1 ou 2 atletas a disputar medalhas. Eu acho que aquilo que tem sido a preparação dos nossos atletas, estamos a falar nomeadamente do João Silva, do João Pereira e da Melanie Santos, deixam-nos muito boas perspectivas. Confesso
que eles não tiveram no ano de 2019 resultados de destaque absoluto, apesar do João Silva ter sido sexto no evento de qualificação ou ter ganho uma Taça do Mundo, não são neste momento alvos a bater, o que também passa um bocadinho pela nossa estratégia. Ou seja, nós sabemos da mais-valia dos nossos atletas, sabemos o que é que eles têm que fazer e, portanto, nós estávamos a apostar este ano de 2020, a alterar aqui o modelo de competição e a preparar-nos especificamente para os jogos, para garantir, como disse há pouco, que eles estariam em Tóquio nas melhores condições possíveis para disputar o lugar mais alto possível. Em relação a 2021, nós obviamente agora temos que baralhar e dar de novo. Eu acho que nós este ano já tínhamos uma fórmula muito boa e muito bem implementada, a coisa estava a funcionar com equipas multidisciplinares, quer do ponto de vista do enquadramento médico, mas também do trabalho de ginásio, de fisioterapia, mesmo do ponto de vista psicológico e de nutrição, e portanto acredito que a equipa que se criou de preparação dos nossos atletas para os jogos foi a equipa certa. E portanto, agora há aqui aproveitar este ano extra para olear ainda um bocadinho mais a máquina. Como falávamos ainda um bocadinho em off, nós temos estes 3 atletas que estão neste momento nos jogos. Aquilo que agora nos interessa acima de tudo é perceber se estaremos ou não em condições de disputar a vaga da estafeta mista. Ou seja, Portugal e a Federação de Triatlo quer estar nos jogos a disputar a estafeta mista de triatlo e, portanto, agora com a alteração dos critérios, nós temos que perceber o que é que vamos ter que fazer para continuar a luta e para tentar estar nos jogos, então, com 4 atletas, 2 masculinos e 2 femininos. Só para esclarecermos um bocadinho o grande público, 2 questões finais. Vou começar por uma. Tinha-me referenciado a presença já garantida de 2 atletas masculinos e de uma atleta feminina. Com este adiamento, essa presença, esse garante da presença não sofre alterações? Bom, obviamente, isto é tudo uma questão de ranking. E no triatlo, inclusivamente, interessa que eles cheguem aos jogos com o melhor ranking possível. O que é que acontece? Como eu também estava a dizer, os meus atletas não têm competido muito, quer por questões de lesões ou quer por questões estratégicas de preparação da sua preparação. Isto quer dizer que o lugar onde eles estão no ranking, melhor dizendo, eles são dos atletas que têm menos pontuações, ou seja, menos provas disputadas para a pontuação que têm. E, portanto, enquanto os outros atletas, ou muitos deles, vão ter que substituir pontuações, estes não. As provas que fizeram a mais vão-lhes dar pontuações extra que os vão fazer subir no ranking. Isto passa-se com quase todos eles. E, portanto, isto não nos assegura, não nos diz eles estão nos Jogos em Tóquio garantidamente, mas só aqui uma hecatombe é que os tiraria dos Jogos. Vasco Rodrigues, as pessoas às vezes não têm uma noção do alto grau de competitividade que o triatlo internacional tem, em que basicamente, apesar de existirem 3 ou 4 figuras masculinas e 3 ou 4 figuras femininas que são de crème de la crème, há 20, 30 atletas que claramente podem se candidatar a ganhar uma prova da Taça do Mundo ou pelo menos a ir ao pódio. O que significa que todos estes resultados que são feitos nos tempos atuais pelos atletas que a Federação tem apoiado são resultados de grande valor, até porque são frente a grandes potências, a países que têm, de certeza, muitos mais meios técnicos e financeiros do que aqueles que Portugal tem. Eu acho que o ano de 2019 foi, principalmente no setor masculino, foi um exemplo daquilo que refere. Ou seja, nós tivemos o campeão mundial 2018, estamos a falar de provas que têm no máximo 60 atletas em prova. E o Mário Mola começou a época de 2019 a fazer resultados no top 50. Começou a época de 2019. O campeão do mundo. O campeão do mundo. Estamos a falar de oscilações, estamos a falar, só para ter uma ideia, atletas que vão a uma prova, fazem pódio, e na prova a seguir, 3 semanas depois, 2 semanas, 1 mês depois, fazem top 40. Portanto, isto para dizer que nós muitas vezes temos aquela discussão, o João Pereira ou o João Silva teve um mau resultado, fez 30º ou fez 20º, ou seja lá o que for. Mas isto é o triatlo. O triatlo são 2 horas de prova, mas se nós ficarmos com o pé preso
no sapato e tivermos ali mais 5 segundos, perdemos um grupo e com esse grupo são 10 atletas que passam à nossa frente. Portanto, efetivamente, principalmente no setor masculino, a competitividade está ao rubro. E dos atletas que vão estar nos Jogos Olímpicos, daqueles 55 que vão estar à partida, pode ter a certeza que 40 deles têm possibilidade de fazer top 10. Depois estão os outros que estão pelo país e tudo mais, mas há ali 40 com uma competitividade extrema. No setor feminino, efetivamente, nós ainda não temos a mesma competitividade, mas nós temos nações como a Inglaterra, como a França, como os Estados Unidos, eu diria estes 3, há aqui mais 2 ou 3 assim também igualmente fortes, mas estes são dos mais fortes e que asseguram muitos atletas dentro do top 10 mundial. Mas estamos a falar também já de uma rotatividade de pódios e de top 10 nas principais provas, já muito, muito significativa, ou seja, na linha de partida já raramente há um candidato absoluto, digamos assim. Isso obviamente também dá conta de quão competitiva é esta maravilhosa modalidade, que inclusivamente tem ganho um nível de impacto em termos mediáticos tremendo. É hoje uma modalidade que tem uma excelente relação com as câmaras de televisão, daí também ser ela própria motivo de imensos magazines em muitíssimos pontos do mundo e em imensas televisões do mundo inteiro, e por isso mesmo o que dizer daquilo que tem sido claramente esta extraordinária evolução do triatlo mundial. Mas essa evolução do triatlo mundial tem sido também acompanhada pela evolução do triatlo em Portugal, como diz, uma modalidade de tenra idade, uma Federação de Triatlo Portugal também de idade tenra, mas que claramente Vasco Rodrigues, nestes últimos anos, tem demonstrado que consegue crescer em quantidade de atletas e de clubes que aderem, neste caso, à Federação de Triatlo Portugal, quer em qualidade e em quantidade de provas regionais, nacionais e internacionais. Bom, eu acho que há aqui uma questão que tem de ser respeitada e tem de ser louvada, digamos assim, que é a Federação de Triatlo de Portugal fez em 2019 30 anos e tem exatamente a mesma idade que tem a Federação Europeia de Triatlo. Portanto, o triatlo em Portugal começou quando começou o triatlo na Europa. E isso é obviamente muito importante, porque é muito mais fácil nós mantermos-nos no barco do que apanhá-lo a meio do rio. Vasco, permitam-me só que interrompa para também situarmos aqui as pessoas. Uma federação com 30 anos é uma federação jovem, porque quando nós falamos da maior parte dos desportos olímpicos, estamos a falar muitos deles de desportos que começaram, ou não fosse eu um historiador, começaram eles nos idos do século XIX alguns, depois na primeira, segunda e terceira década do século XX. Portanto, são quase todas as modalidades centenárias. Exatamente. As modalidades olímpicas, a grande maioria, são obviamente modalidades centenárias, aquelas modalidades históricas. O triatlo tem aquela questão do desafio pessoal e eu acho que o triatlo veio responder a uma necessidade social, porque se nós repararmos, o triatlo traz para o desporto aquilo que o desafio da sociedade. Hoje em dia nós queremos sempre dar um bocadinho mais de nós, ir um bocadinho mais além, testar os nossos limites, perceber até onde é que conseguimos ir, e se nós tentarmos passar esse conceito para o triatlo, para o desporto, percebemos que o triatlo é a modalidade que mais se aproxima. Como é que estamos em termos de evolução? Vamos a números. Se tivesse que resumir este seu mandato, como é que tem sido a evolução do triatlo em Portugal? Bom, obviamente, o que é que eu destacaria deste mandato? Acho que pela positiva, ou seja, aquilo que nós tivemos de mais positivo foi tudo aquilo que teve a ver com o projeto de alto rendimento. Eu acredito que nós criámos uma estrutura técnica absolutamente transversal e que na nossa chegada não existia. Estamos a falar de um departamento médico efetivo, com um fisioterapeuta permanente, com um médico, neste momento com um preparador físico, mas também, acima de tudo, com uma equipa de treinadores que dá a melhor resposta àquilo que são as necessidades de alto rendimento. Ao mesmo tempo, a Federação fez uma aposta muito significativa nas competições internacionais, nos nossos, eu vou-lhe chamar atletas de segunda linha,
mas que no fundo são aqueles que mais tarde vão passar a ser atletas de primeira linha. Temos, num curto espaço de tempo, já resultados muito visíveis. Estamos a falar de... Nós, em 2019, fomos só o país europeu com mais resultados dentro do top 10 dos escalões de formação. Fomos só o país europeu com mais medalhas nos campeonatos da Europa dos escalões de formação. Estamos a falar de jovens até aos 18 anos. 18, 19. E, portanto, para isso também tem contribuído o trabalho desenvolvido pelos clubes e pelos treinadores. Ou seja, eu acho que o triatlo se pode gabar de ter muitos dos melhores treinadores e muitos dos mais atuais treinadores, treinadores com capacidade para formar atletas de alto rendimento, mas também clubes com vontade de apoiar atletas de alto rendimento e a competir lá fora. Portanto, eu acho que logo aqui no alto rendimento nós ganhámos bastante, mantivemos os grandes atletas que tínhamos do passado, mas conseguimos fazer aqui a transição de alguns e, acima de tudo, conseguimos dar espaço aos nossos atletas mais jovens para apostar na sua carreira e perceber que um dia mais tarde podem ser efetivamente atletas olímpicos e podem ser futuros campeões. Portanto, desde logo, eu acho que o nosso trabalho no alto rendimento foi muito positivo. Daí vem um grande risco, nós aumentámos muito a nossa despesa, aumentámos muito o número de provas que fomos fazer lá fora, também as provas que organizámos em Portugal. Tivemos problemas financeiros à conta disso, como são subejamente conhecidos, mas foi um risco que tivemos que correr. Nós achávamos e acreditávamos que esta aposta nos ia trazer também mais financiamento do Estado, o que já se garantiu. Só para ter uma ideia, nós triplicámos em relação a 2017 o apoio do Comitê Olímpico e aumentámos em quase 15% o apoio do IPDJ ao alto rendimento. Portanto, eu fico muito satisfeito a meio deste quarto ano com aquilo que tem acontecido no alto rendimento. Depois, a nível da formação, acho que nós não tínhamos formação, por isso simplesmente, porque só para ter uma ideia, as verbas de 2015 e 2016 que nos foram atribuídas pelo IPDJ foram integralmente devolvidas, porque nós não apresentámos os relatórios ou não tivemos atividade, e nós conseguimos em 2 anos, ou em 3 anos, e principalmente depois de alterar todo o procedimento e todas as métricas da formação de treinadores, nós conseguimos rejuvenescer o nosso núcleo de treinadores, formando com muitas ações de formação contínua, mas também com muitos cursos de treinador, que permitiu voltar a ter número de treinadores suficientes para enquadrar os nossos clubes. Portanto, eu acho que nesta questão da formação nós também demos um passo muito importante, sendo que depois a outra questão que nós deixamos ou que ainda não conseguimos implementar na totalidade, mas que eu acho que é absolutamente determinante para o sucesso da modalidade, tem a ver com o desporto para todos e com os nossos age groups. Ou seja, por um lado, garantir condições aos nossos age groups, enquadrá-los, ir com eles às provas lá fora, criar um sentido nacional da modalidade para os nossos age groups, e nós temos vindo paulatinamente a procurar algumas soluções que os vão enquadrando, mas também, por outro lado, criar uma dinâmica de promoção da modalidade junto dos não triatletas. Como sabe, esta é uma modalidade que as pessoas naturalmente têm algum receio, alguma aversão, é sempre muito difícil, é um desafio que está sempre muito distante, e a Federação tem tentado quebrar um bocadinho essa barreira, com eventos promocionais, com provas e treinos e grupos de treino e proximidade às autarquias e às escolas, no fundo para trazer as pessoas a ter uma primeira experiência, porque estamos certos que depois de experimentarem triatlo a primeira vez, vão voltar, vão perceber que afinal isto até é um bocadinho mais fácil do que todos nós pensávamos e, portanto, é o desafio perfeito para todos nós. Portanto, eu diria que estas foram as três áreas onde mais se destacou o nosso trabalho, sendo que a terceira delas ainda há
um mar de novas oportunidades e novas coisas para desenvolver. Fazias essa questão, está satisfeito com o aumento que tem sido alcançado, quer em número de atletas federados, sobretudo dos atletas dos escalões de formação, quer em número de eventos nacionais e regionais que têm sido colocados no calendário? Bom, um dos pilares, ou uma das formas que nós tivemos de multiplicar o número de oportunidades de experienciação às pessoas foi precisamente a regionalização. E, portanto, isto foi um corte abrupto. A Federação praticamente só organizava provas nacionais, ou as provas regionais que organizava-as como se fossem provas nacionais, à exceção daquilo que acontecia na Madeira, e aquilo que nós fizemos foi, no fundo, quintuplicar o número de provas e o número de oportunidades. Obviamente, algumas pessoas dizem que as provas regionais não têm a qualidade das provas nacionais, pois não, nem é para ter, nem é aquilo que nós pretendemos, nem a Federação pretende ser o melhor organizador de provas a nível nacional. Aquilo que nós pretendemos é assegurar uma qualidade mínima, a preços mínimos, para que toda a gente possa competir. E que depois os grandes eventos, que também têm sido uma sorte que nós tivemos, porque obviamente a sorte constrói-se, mas também tivemos a sorte de todas as marcas quererem vir para Portugal. E esses sim têm que ter o seu espaço para crescer e para desenvolver e para organizar os melhores eventos nacionais. Porque esse não é uma função da Federação. A função da Federação é garantir que a modalidade se cresce e tem as melhores condições possíveis. Obviamente tem que organizar eventos, tem que ter um quadro competitivo suficientemente interessante e com a qualidade suficiente para atrair os nossos clubes, os nossos atletas, mas tem ao mesmo tempo que garantir o devido espaço para que marcas privadas e organizadores privados possam perceber que no triatlo também tem espaço para ganhar dinheiro e organizar grandes provas, porque a Federação sozinha não vai levar o triatlo além fronteiras, ou nós não vamos ser mais do que o atletismo, ou não vamos ser mais do que a natação, obviamente. Mas nós, com os nossos parceiros, e quanto mais parceiros tivermos, melhor, mais rapidamente desenvolvemos a modalidade. Nós quase que dividimos esta entrevista em 3 segmentos, como ao triatlo. No primeiro falamos da questão da paragem e do movimento e do momento olímpico. No segundo focamos mais naquilo que são as funções da Federação e a terminar vamos pegar nestas funções, já tiramos os sapatos de bicicleta, já calçamos as nossas sapatilhas e vamos para a reta final, voltando praticamente ao tema de origem. Obviamente já aqui disse que em termos internacionais nada haverá até ao início de julho, pelo menos, em termos nacionais nada até ao início de junho, e por isso perguntava-lhe, obviamente vamos ficar com muito menos espaço temporal para executar o calendário. Isso vai pressupor não apenas o reagendar de provas, mas possivelmente o termos que ter uma época nacional em cada uma das vertentes da modalidade com menos provas, tendo algumas que cair ou serem agendadas já para a época de 2021? Bom, voltando ao início, como disse muito bem, nós ainda estamos num momento de expectativa, ou seja, o que é que eu quero dizer? Se efetivamente nós conseguirmos estar a organizar provas com alguma normalidade a partir do início de junho, quer dizer que nós entre os meses de agosto, setembro, outubro e novembro conseguimos garantir um calendário obviamente muito mais concentrado, mas com um número de provas e a multiplicidade muito similar àquilo que tínhamos inicialmente. Se a condicionante se mantiver durante o mês de junho, chegar ao mês de julho, aí sim teremos que começar a reduzir o número de provas dos campeonatos nacionais de clubes, das taças de Portugal, dando obviamente primazia aos campeonatos nacionais individuais, mas também garantindo que os campeonatos nacionais não ficam fechados já com as provas que se realizaram, porque me parece que isso seria contraproducente. Portanto, o nosso objetivo é garantir que todas as competições fechem ainda com provas que venham a haver. Se possível, e se nós conseguirmos enquadramento, organizaremos todas ou quase todas aquelas que têm sido deixadas para trás. Se isso não for possível, tentaremos reagendar
reagrupar o calendário da melhor forma possível para garantir que todos os campeonatos nacionais de clubes e todos os campeonatos nacionais individuais ainda tenham pelo menos uma prova até ao final da época. Vasco Rodrigues, muito obrigado pela paciência que teve e pela disponibilidade para esta longa entrevista. Foi a entrevista com Vasco Rodrigues, o presidente da Federação de Triatlo Portugal. A si e aos seus os votos de que tudo corra pelo melhor nesta fase e também votos das maiores felicidades para o triatlo português neste período de luta pela qualificação olímpica que ainda para mais vai ser estendida até 2021. Muito obrigado pela oportunidade e pelo programa, que eu acho que é um programa que muito traz ao desporto nacional. Muito obrigado. Boa tarde.